Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é o início das nossas aulas com grande alegria. Terceirão do meu coração, vamos juntos nessa jornada com muita emoção. Não te aflijas com o que está por vir e nem em vestibular. Estando preparados, ótimos resultados vocês vão conseguir. Por isso, é só nossas aulas seguir. Vamos começar então? Espero que vocês estejam bem, seus familiares também, que vocês estejam respeitando a quarentena, não saiam de casa, para a gente poder passar o mais rápido possível por essa fase e nos encontrar novamente. Pessoal, vocês estão lembrados que a gente trabalha duas frentes da matemática, a matemática 1 e a matemática 3. Hoje faremos aulas da matemática 3. E os capítulos são o 4 e o 5. Capítulos que se referem ao mesmo assunto. Produtos notáveis e fatoração. Vamos lá, então? Então, eu preciso que vocês peguem a apostila e abram nessa página aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Esta página. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Produtos notáveis e fatoração, matemática 3, lá da apostila 1, capítulo 4. A página é a 773. Tá meio escondidinha aqui, tá? Bom, então descendo um pouquinho, os produtos notáveis mais importantes que a gente deve rever estão aqui, ó. Então vamos lá. Produtos notáveis, o primeiro, estão lembrados? Quadrado da soma de dois termos. Olha só, o quadrado de uma soma. Como é que eu desenvolvo isso? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se vocês não lembrarem de fazer essa regrinha, vocês podem multiplicar ele por ele mesmo e aplicar a distributiva. Aí vocês vão chegar exatamente nesse resultado aqui. O que é importante observar aqui? Não podemos fazer o chuveirinho. Esse resultado não é a quadrado mais b quadrado. Olha o termo do meio que apareceu aqui, ó. Então, chuveirinho só serve para multiplicação e divisão. Soma e subtração viram produtos notáveis, certo? Então, ao desenvolver o quadrado dessa soma, teremos três termos no seu desenvolvimento. Quadrado da diferença de dois termos. O quadrado de uma diferença. Aqui é importante lembrar que o primeiro é o A, que o segundo é o B e que o menos ele entra uma vez só nesse termo do meio. Então, fica quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que a gente pode fazer a distributiva, multiplicando ele por ele mesmo, e aí chegar nesse resultado, que também são três termos nesse desenvolvimento. Outro produto notável que a gente usa muito é o produto da soma pela diferença. Olha, aqui tem uma soma multiplicando uma diferença, os mesmos termos na soma e na subtração. Como é que fica esse resultado? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você quiser fazer a distributiva, dois termos aqui mais dois aqui, ó. Juntando esses quatro termos, sobra a quadrado menos b quadrado, certo? Esse produto notável de Steven, ele não é muito usado. Caso você precise, pode ser feita a distributiva e pode ser colocado esse termo com x em evidência, tá? Esses dois termos que tem o x em evidência. Mas a gente acaba nem usando muito esse produto notável. Tudo bem? Então, esses três primeiros, com certeza, devemos lembrar, certo? Fatoração. O que significa fatorar uma expressão? É transformá-la em produto de termos. Você vai transformar somas e subtrações em produto de termos. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho aqui. Olha lá em cima. Opa, acho que eu voltei muito. Só voltando lá embaixo. Acho que já passei. Vamos voltar. Sim, aqui, ó. Fatoração continua aqui em cima, ó. Na mesma página. Opa. Só um minutinho.
Ok? Vamos lá. Então, ó, continua aqui nesse lado, na segunda coluna. Então, primeiro processo de fatoração, chamado de fator comum. O que você vai fazer para transformar essa soma em produto de termos? Você vai colocar o fator comum, que é o Azinho, em evidência. Tirando o A do primeiro termo, sobra o X. Tirando o A do segundo termo, sobra o Y. E aí nós transformamos uma soma em uma multiplicação de termos. Dentro do parênteses não tem problema aparecer somas e subtrações, mas aqui fora, entre o A e esse termo x mais y, tem que ser uma multiplicação, certo? Fatoração por agrupamento. Observe que a gente tem 4 termos aqui, ó. Então, você pode olhar de 2 em 2. Por exemplo, se você olhar nos 2 primeiros termos, dá para colocar o A em evidência. E nos 2 últimos, o B em evidência. Colocando o A em evidência nos 2 primeiros, o resultado dentro do parênteses é x mais y. Colocando o B em evidência nos 2 últimos, o resultado dentro do parênteses também é x mais y. Observe que a gente tem uma soma de 2 termos, que agora tem o x mais y como fator comum. Então, podemos colocar novamente esse x mais y em evidência. E aí, ele vai multiplicar quem? O Azinho, que sobrou do primeiro termo, mais o Bzinho, que sobrou do segundo termo. E aí, você transformou uma soma ou subtrações, se for o caso, em produto de 2 termos. Olha lá, dentro do parênteses não tem problema ter mais e menos. O importante é que aqui fora seja uma multiplicação, certo? Diferença entre 2 quadrados. Agora é o contrário do nosso produto notável. Vocês lembram que isso aqui é o produto da soma pela diferença? Então, agora ele pega o contrário, ó, ele pega o resultado, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e volta à propriedade com multiplicação da soma pela diferença, certo? Também podemos fazer isso com o contrário dos 2 primeiros produtos notáveis, que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Então, quando você tiver soma de 3 termos e ele tiver esse formato a quadrado mais 2ab mais b quadrado, lembre-se que ele pode voltar no quadrado de uma soma. E se tiver um termo ao quadrado, menos 2 vezes ele, vezes o outro, mais esse outro ao quadrado, lembre-se que ele pode formar, né, se transformar ou voltar no quadrado de uma diferença. Então, aqui a gente tem o caminho contrário dos produtos notáveis, né, para você escrever nessa forma fatorada de multiplicação de termos. Ah, professora, mas por que esse a mais b ao quadrado fica fatorado? Porque todo termo ao quadrado é ele vezes ele, né? Aqui também, ó, um quadrado de uma diferença. Por que fica fatorado? Porque vai ficar a menos b que multiplica a menos b, ou seja, ele ao quadrado. Sim? Então, vamos lá. Um produto notável, na verdade, né, um trinômio, né? Quando a gente quer fatorar um trinômio, chamado trinômio quadrado dessa forma aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui não é uma equação de segundo grau? Ou seja, não tem uma cara de uma função do segundo grau? Para ser do segundo grau, lembre-se que o a tem que ser diferente de zero, ó. Então, se você pegar esse trinômio, porque trinômio 3 termos, ó, né? Esse trinômio que tem o formato de uma função do segundo grau, você pode fatorá-la em função de suas raízes. Como assim? Primeiro, você acha as raízes dessa equação do segundo grau. Quando você iguala a zero, você encontra as raízes. E aí você pode fatorar, né, fatorá-la nesse formato. Você pode escrever o a, que é o coeficiente dominante, que é o número que multiplica o x quadrado aqui na frente, ó. X menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Sim? Então, eu vou mostrar um exemplo lá nos exercícios dessa forma para vocês. Trinômio do quadrado que tem essa forma. Trinômio quadrado desta forma. Sim? Bom, aí ele revê racionalização de denominadores e aqui no finalzinho ele fala sobre outros produtos notáveis, que também são importantes para a gente conhecer e relembrar. Então, seria o cubo de uma soma, o cubo de uma diferença,
soma de 2 cubos, subtração de 2 cubos, ou diferença entre 2 cubos, e quadrado da soma de 3 termos. Quadrado de um trinômio, né? Então vamos lá, ó. Voltando, cubo de uma soma. Como é que eu desenvolvo isso? Você pode lembrar dessa regrinha que eu vou passar agora para vocês, ou você pode fazer distributiva. A mais B que multiplicar A mais B que multiplicar A mais B. Você já sabe que é A mais B ao quadrado do produto notável, multiplica por mais um fator A mais B com distributivas e chegamos nesse resultado aqui, ó, tá? Então, se não quiser fazer por distributivo, o que você precisa lembrar? Como é que eu desenvolvo o cubo da soma de 2 termos? Lembrando que o primeiro é o A e que o segundo é o B. Então, você vai falar assim, ó, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se for com menos aqui no meio, o sinal, observe, ele vai alternar. O resultado é o mesmo, porém o sinal intercala, alterna. Então, começa sempre com positivo, negativo, positivo, negativo. E da mesma forma, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tudo bem? Soma de 2 cubos, como é que a gente fatora? Se você encontrar a soma de 2 cubos, você pode colocar o primeiro mais o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro menos o produto dos dois, mais o segundo termo ao quadrado. Observe então, ó, vai ficar na forma fatorada. Por quê? Porque é multiplicação de 2 termos aqui. Então, se aqui eu tenho uma soma, no primeiro termo você soma e lá no meio do segundo é subtração, inverte o sinal. Olha como fica quando tem um menos. Então, quando tem um menos, você vai pegar o primeiro menos o segundo, o sinal é mantido, e lá no meio é invertido, agora com mais, ó. Então, o primeiro menos o segundo vezes o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? E aqui, quando a gente tem o quadrado da soma de 3 termos, se você fizer todas as distributivas, você vai chegar exatamente nesse resultado. O que seria A mais B mais C ao quadrado? Ele vezes ele. Com as distributivas todas, você organiza os termos e o resultado fica A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios para a gente observar a aplicação dessas regrinhas? Então, vamos lá, ó. Lá na sua apostila, exercícios conceituais, tá? Eu montei uns slides, agora eu vou trocar de tela. Então, você vai acompanhar aí. A gente vai escolher 5 exercícios conceituais para resolver juntos agora. Depois, eu vou selecionar alguns para vocês treinarem em casa. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Só um minutinho para a gente trocar de tela. Isso, essa tela aqui. Então, vamos lá. Sim, isso mesmo. Então, nós vamos com os exercícios conceituais referentes a produtos notáveis e fatoração, apostila 1, matemática 3, capítulo 4 e 5, página 775. Então, o primeiro exercício aqui que nós vamos escolher é o número 2, sim? Que diz assim, ó, simplificando a expressão A quarta mais 3A ao cubo vezes B menos 2AB ao cubo menos B à quarta, tudo isso dividido por A quadrado menos B quadrado, com A diferente de B, obtém-se o A, o B, o C ou o D. Isso aqui é uma questão de múltipla escolha. Sim, com 4 alternativas. Então, olha só, o que a gente pode fazer com essa expressão? Ao bater o olho, você percebe que aqui tem 4 termos sendo somados e subtraídos aqui em cima. Então, como é que eu posso fatorar essa expressão? Eu posso usar aquela fatoração por agrupamento.
fazer por partes, de 2 em 2. Os 2 primeiros, depois os 2 últimos. E olha só como fica. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, nós podemos, nos 2 primeiros termos, colocar o fator comum em evidência. Quem é fator comum entre a quarta mais a ao cubo b? É a potência a elevada ao menor expoente dos dois. Entre o 4 e o 3, o menor é o 3. Então, nesses 2 primeiros termos, você coloca o a ao cubo em evidência. O que sobra no primeiro termo? Um azinho, porque se eu multiplicar eu conservo a base, somos expoentes, volta no a quarta. E no segundo termo sobra um b positivo, né? Então, mais b. No segundo termo, quem eu vou colocar em evidência? Eu tenho que colocar o b, que é fator comum, elevado ao menor expoente, com um sinal de menos, porque tem 2 sinais iguais a menos aqui, ó. Então, vamos colocar o menos b ao cubo em evidência? Aí, o que sobra no primeiro termo? Só o azinho. E no segundo termo, b. Por que b positivo? Porque quando eu aplico a distributiva, mais com menos dá menos. Mais com menos dá menos. E volta aqui, né? Então, b ao cubo vezes b vai voltar em b à quarta. Tudo bem? Olha esse aqui de baixo, é o a quadrado menos b quadrado. Lembra do nosso produto notável? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é o produto da soma pela diferença. É a mais b que multiplica a menos b. O que a gente pode fazer agora? Mais uma vez, podemos colocar... Deixa eu só pegar aqui mais uma... Então, é só para voltar um pouquinho. Ok. Olha. Então, só voltando um pouquinho, aqui eu fui pegar aqui uma luzinha para a gente usar. Essa aqui, ó. Aí, agora sim, voltamos. Então, volta um pouquinho aqui comigo, ó. O que eu faço nessa parte do exercício? Agora eu tenho que colocar o a mais b, que é fator comum a esses 2 termos. Aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo. Então, o a mais b, mais uma vez em evidência. Se eu colocar o a mais b mais uma vez em evidência, vai sobrar a ao cubo menos b ao cubo, porque esse a mais b vai ser cancelado com esse a mais b aqui embaixo, ó. E aí sobra só o a menos b aqui embaixo. Lembra? Aí, nessa passagem, ele resolveu de uma forma mais direta. Então, como é que ele fez? Ele usou subtração entre 2 cubos, diferença entre 2 cubos. A forma fatorada não era a menos b que multiplica esse termo aqui? Então, aí o que ele fez? O a menos b de cima cancelou com o a menos b de baixo e sobrou só essa partezinha final aqui, ó. Então, aqui ele fez de uma maneira mais simplificada, não mostrou essa passagem, né? Mas o que ele fez, então, voltando? Ele desenvolveu essa diferença entre 2 cubos e cortou o a menos b com a menos b, sobrando só aquele segundo termo da fatoração. Sim? Por isso que a alternativa é a b a quadrado mais a b mais b quadrado. Tudo bem? Podemos ir para o próximo. Então, vamos lá. O próximo exercício que a gente vai resolver é esse número 4 aqui, ó. Vamos lá, sem a luzinha mesmo, senão atrapalha. Depois eu pego ela de novo. Então, o que a gente tem que fazer nesse número 4? Ele diz assim, ó, x mais 1 sobre x ao quadrado vale 3. Então, quanto é que vale x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo? Pessoal, você poderia elevar essa soma ao cubo, mas tem uma maneira mais rápida de fazer que eu vou te mostrar agora. Então, olha só como é que a gente pode pensar esse exercício. 1 mais 1 sobre x ao quadrado, desenvolvendo o produto notável, porque isso aqui é quadrado de uma soma, não fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Isso igual a 3 nos vai dar que x² mais 1 sobre x², esse 3 vai ser cancelado com aquele 2 que vai passar para cá negativo e o resultado vai dar 1. Então, x² mais 1 sobre x² vale 1. Como a gente sabe que isso aqui é uma soma entre dois cubos, porque isso aqui é um x ao cubo mais 1 sobre x tudo ao cubo, eu posso fatorar como ele, que é o x mais 1 sobre x, que multiplica o quadrado do primeiro menos o primeiro pelo segundo, cancela, fica o 1, mais o quadrado do segundo. Então, olha só, podemos substituir agora. Por que que esse número vai dar 0? Porque esse termo aqui, ó, x² mais 1 sobre x² vale 1. Com menos 1 é 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Por isso o resultado x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é 0. Alternativa A. Sim. Vamos lá, vamos ver mais um. O número 5 pede para simplificar essa expressão numérica. 123.456. Vamos só pegar a luzinha de novo. Isso. Sumiu. Menos 123.455 ao quadrado. Pessoal, isso aqui não está com cara de diferença entre dois quadrados? E o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo não é o produto da soma pela diferença? Então, olha como fica a resolução desse exercício. Vamos lá, agora eu consigo pegar a luzinha. Então, olha só. 123.456 ao quadrado menos 123.455 ao quadrado é o primeiro mais o segundo e o primeiro menos o segundo. Produto da soma pela diferença. Portanto, essa soma fica 246.911.000 e esse resultado vai dar 1. Então, todo número vezes 1 é ele mesmo. Por isso, o resultado é 246.911, alternativa D de dado. Sim. E mais um que eu gostaria de comentar com vocês, que é o exercício número 6. Então, vamos lá. Ó. Ao simplificar a expressão y igual x ao cubo menos 4x² menos 4x mais 16, dividido por x² menos 6x mais 8. Pessoal, olha aqui em cima, dá para fazer uma fatoração por partes. Tem 4 termos, agrupa de 2 em 2, né? Agrupamento, fatoração por agrupamento. E aqui embaixo a gente tem uma equação de segundo grau, que dá para usar aquela forma fatorada através de suas raízes. Sim? Então vamos ver como é que fica? Então olha só. Primeiro a gente vai colocar o x² em evidência nesses dois primeiros termos. Sim, só voltar um pouquinho. Isso aí. Então, olha só, primeiramente, a gente coloca o x² em evidência. Opa, quero voltar um pouquinho. Isso. Ó, a gente coloca o x² em evidência, aí no primeiro termo sobra o x, no segundo termo menos 4. No segundo termo eu vou colocar o menos 4 em evidência. Então, vai sobrar x do primeiro e menos 4 do segundo. Observe que esse x menos 4 pode ser colocado novamente em evidência. Colocando esse termo em evidência, sobra x² e aqui sobra o 4. Por que ele colocou o sinal de menos lá fora em evidência? Olha só como é que fica isso, né? Esse sinal aqui não é de menos, não. Ele errou. Aqui esse sinal é de mais, tá? Opa, volta lá um pouquinho. Então, esse sinal aqui tá errado, ó, nessa resolução dele, tá? Então, ó, é x² que multiplica x menos 4. Então, colocando em evidência, sobra x². Aqui é mais. Aqui, ó, colocando x menos 4 em evidência, sobra o menos 4. Então, aqui é mais. Aí, essa equação de segundo grau, ela tem raízes 2 e 4. Porque a soma é 6 e o produto é 8. Então, dois números cuja soma é 6 e o produto é 8, se a gente fizer por soma e produto, só podem ser o 2 e o 4.
Então, como é que eu fatoro? Usando essa equaçãozinha aqui, ó. Então, vamos lá. Eu fatoro colocando o coeficiente dominante, que é o termo que multiplica o x² 1 aqui na frente, x menos a primeira raiz, que é o 2, que multiplica x menos a segunda raiz, que é o 4. Por que fazer isso? Para cancelar esse termo aqui, ó. Mas espera aí, esse sinal aqui não é de menos, é de vezes. Esse sinal aqui, ó. Volta lá um pouquinho. Então, ele errou esse sinal. Na verdade, não é nem de mais, né? De vezes, porque eu estou colocando em evidência. Então, vai parecer uma multiplicação. Então, por isso que aqui, nesse sinal, sendo de vezes, eu posso cancelar o de cima com o de baixo, né? Porque se for menos, não deixa cancelar. Se for menos e mais, não pode cortar. Então, esse sinal aqui é de vezes. Aí, o que sobra? X² menos 4 em cima e x menos 2 embaixo. Lembra que isso aqui é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, de novo, eu vou fatorar como x mais 2, que multiplica x menos 2. E aí eu posso mais uma vez cortar. E, finalmente, o nosso resultado é x mais 2, alternativa C. Tudo bem? Então, só para finalizar mais um exercício, que é o número 10, que ele pede o valor numérico dessa expressão quando x é 0,8 e y é 0,3. Pessoal, se você simplificar essa expressão, você vai conseguir fazer essa continha muito mais rápido. Se você substituir esses números decimais para elevar ao cubo, elevar ao quadrado, multiplicar e somar, fica trabalhoso de fazer. É possível, mas não é viável, não é a melhor maneira para se resolver. Qual que é a melhor maneira, então? Usando fatoração. Como é que eu fatoro essa expressão? Então, olha só aqui embaixo como é que vai ficar. Esse x ao cubo menos y ao cubo é chamado de diferença entre dois cubos. Se você voltar um pouquinho lá onde a gente revisou, ele não vai ficar o primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Sim? Esse aqui de baixo, você pode colocar o x em evidência, ó, porque o x está presente nos três termos desse trinômio. Então, colocando o x em evidência, sobra x ao quadrado, mais x vezes y, mais y quadrado, certo? Esse termo todo vai ser cancelado com esse termo todo. Vamos lá, de novo, é só voltar aqui um minutinho, que eu queria, na verdade, pegar essa luzinha para mostrar para vocês novamente. Essa aqui, isso, que eu vou cancelar todo esse termo com todo esse termo, e aí sobra x menos y dividido por x. E olha que facinho substituir o x por 0,8 e y por 0,3. Dividido pelo x, que é 0,8, aí vai dar 0,5 dividido por 0,8, ou seja, 5 dividido por 8, 0,625, alternativa D de dado. Certo? Eu quero que vocês revejam essas resoluções com calma, com cuidado, para saber se vocês realmente entenderam, porque nós estaremos online amanhã no nosso horário para tirar essas dúvidas e também podemos tirar dúvidas no próximo encontro, se for esse o caso. Combinado? Então, eu gostaria de passar para vocês algumas atividades para vocês treinarem também, que são essas daqui, ó. Então, atividades propostas, exercícios para vocês praticarem. Posteriormente, marcaremos a forma de entrega e a sua data. Então, lá no nosso chat, né, na verdade, lá no nosso WhatsApp, no nosso encontro, eu vou passar para vocês o meu e-mail e vou passar para vocês a data da entrega desses 13 exercícios, ó, 3, 6, 9, 12, 13 exercícios. Tudo bem? Então, são exercícios da apostila 1, matemática 3, capítulo 4 e 5. São essas páginas e esses números escolhidos. Combinado? Então, vamos trabalhar bastante, vamos estudar bastante, para quando a gente voltar no nosso próximo encontro, né, de amanhã,
de amanhã, na verdade, do nosso encontro de terça-feira, dessa semana, e da próxima terça-feira também. Combinados? Então, bom trabalho. A gente se encontra em breve. Então, vamos lá, tá? Tô esperando as dúvidas agora. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.